em Defesa da Terra. Esse é o nome da reunião convocada pelo cacique Raoni, líder dos Kayapó, que deve acontecer no Alto Xingu, no Mato Grosso. O cacique Raoni que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente Lula na posse presidencial de janeiro de 2023. Essa reunião tem como tema central o debate sobre o marco temporal, processo que está parado no STF, nas mãos agora do ministro André Mendonça, que pediu vistas no último julgamento. Também a reunião deve apresentar novas lideranças indígenas e a criação de um comitê indígena que vai debater temas importantes para os povos originários. São esperadas cerca de 700 pessoas neste evento, que deve acontecer entre os dias 24 e 28 de julho, como a gente disse, no Alto Xingu, no Mato Grosso. Foram convidadas, além de lideranças indígenas como Davi Copenau, Ailton Krenak, membros do governo federal, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, foram convidados, mas ainda não confirmaram presença. Nessa semana também foi lançada a primeira tradução da Constituição Federal para uma língua indígena, o Nhangatu. O evento aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e é a cidade que concentra a maior população indígena do país. O Nhangatu é conhecido como um tupi moderno, uma língua falada por mais de 25 mil pessoas. Como base do tupi-guarani original, outras tribos foram se apropriando então dessa linguagem e criaram esse novo tupi, o Nhangatu. A cerimônia teve presença da presidenta do STF, Rosa Weber, também da ministra do STF, Carmen Lúcia, e da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. O evento foi importante para também colocar uma nova questão, apresentar à população indígena a Constituição Federal, que guarda inclusive vários temas importantes para os povos originários. Durante essa cerimônia, a ministra Rosa Weber, inclusive, anunciou que serão lançadas novas edições da Constituição Federal em outras línguas indígenas. E o Mercosul ainda segue em descompasso. O bloco de países sul-americanos, que durante os primeiros mandatos do presidente Lula, entre 2002 e 2010, parecia muito mais integrado, as lideranças falando a mesma língua. Nesse momento, o cenário é outro. Há muito desalinho entre essas lideranças. E para além de desacordos políticos que colocam de um lado países que pretendem integrar toda a América Latina, do outro colocam nações que fazem vista grossa, por exemplo, a Venezuela. Há também questões econômicas, como o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que tenta negociar acordos comerciais independentes do bloco, que não é permitido pelo Mercosul. O próprio presidente do Chile, Gabriel Boric, foi chamado por Lula de apressado pela falta de experiência em reuniões que demandam negociação e que lideranças têm que ceder em alguns pontos importantes, né? Boric falava nesse encontro sobre a necessidade que o grupo de países deveria ter em condenar a guerra na Ucrânia. Essa reunião foi entre membros do Mercosul, da CELAC, que reúne países da América Latina e do Caribe, e membros da União Europeia, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron. Mas o Brasil e outros países, sobre essa questão da Ucrânia, vocês sabem, mantêm posição de neutralidade, inclusive com a ideia de intermediar o fim do conflito, então conversando com a Rússia e também com a Ucrânia. Vamos assistir um trecho da fala do presidente Lula, em que ele chama o presidente do Chile, Gabriel Boric, de apressado. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. E agora o Mercosul vive um momento crucial na busca por um acordo com a União Europeia. As exigências do bloco europeu, no entanto, para selar esse acordo, que já se arrasta há bastante tempo, soam muito descabidas. Há sanções econômicas ao Brasil caso o país não cumpra metas ambientais, e há também uma exigência de abertura do mercado nacional de compras governamentais em paridade com empresas estrangeiras.
Isso não faz qualquer sentido para o mercado nacional, o mercado brasileiro, que ajuda essas compras governamentais, elas movimentam a indústria local. Então, isso é um dos pontos que tem travado o acordo com o bloco europeu. Um novo documento está em produção e deve ser apresentado à União Europeia, uma contraproposta, nas próximas semanas. Vamos ver se esse impasse será resolvido. E mais um capítulo do atrito entre o Banco Central e o governo federal. Após a nomeação de Gabriel Galípolo, que integrava a equipe econômica do ministro Fernando Haddad na Fazenda, e ele assumiu então agora a direção de política monetária do Banco Central, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, baixou uma norma para impedir que os diretores do BC deem entrevistas sem o seu aval. Obviamente, isso soou como uma censura a Galípolo, que, por exemplo, poderia falar em entrevistas da necessidade de o BC baixar as suas taxas de juros que seguem nas alturas. Áreas técnicas do banco, inclusive, têm tentado demover Campos Neto dessa ideia que colocaria, obviamente, ainda mais lenha nessa fogueira entre o governo federal e o Banco Central. Esses técnicos têm alertado ao presidente do BC que os diretores do Banco Central têm autonomia garantida por lei. Então isso soaria de fato como uma censura. E a taxa de juros voltou a ser tema de debate nacional nessa semana. Apesar de a economia sinalizar avanços nos últimos meses, a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, pode ter queda de 2%. Rapidamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repercutiu o assunto, apontando que justamente a taxa de juros tem impedido a economia brasileira de deslanchar. Há consenso entre empresários, a academia, instituições financeiras e o mundo político de que a manutenção dos juros em 13,75 pelo Banco Central não tem qualquer justificativa técnica. Essa semana também tivemos a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o documento que faz um levantamento da violência no Brasil no ano de 2022. E o saldo não é nada positivo, principalmente para as mulheres. Os casos de feminicídio, quando a mulher é assassinada apenas pelo simples fato de ser mulher, aumentaram 6% em relação a 2021. Em São Paulo, só em São Paulo, esse aumento foi de 43%, um aumento assustador. O ano passado também ficará marcado como o que mais registrou casos de estupros no Brasil. Foram mais de 74 mil registrados. Há também aqueles que não são levados as mulheres para as delegacias, enfim. Então, há muita subnotificação desses casos. Só registrados são 74 mil, um número absurdo. Uma média de 205 estupros por dia no Brasil, uma tragédia. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que o aumento dos casos é um reflexo direto do ódio que se espalhou pelo país nos últimos anos e há também um severo corte de investimentos na área. Por outro lado, o número de CACs, os registros de armas, aumentou 7 vezes entre 2017 e 2022, esse período que compreende também a presidência de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. As pessoas com armas em casa já superam o número de armas em poder de forças policiais em todo o Brasil. A situação é de fato muito grave.